Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Roberta Astrologia. Uma das protagonistas da semana astrológica é a Vênus, que ingressou no signo da sua exaltação, ou seja, Vênus está muito bem posicionada a partir desta segunda, dia 11 de março, porque ela ingressou no signo de Peixes. É uma posição onde a Vênus se exalta, ou seja, ela está muito bem posicionada tanto quanto se estivesse em alguma das suas casas ou domicílios, como Touro ou Libra. Vou deixar um card aqui para você assistir, um vídeo onde eu falo sobre Vênus e explico um pouco essa questão das dignidades e debilidades, que nada mais é do que quando um planeta está com maior poder de ação ou menor poder de ação. Mas esse vídeo aqui, eu não vou ficar falando sobre a semana astrológica ou falando conceitualmente sobre Vênus, e sim, o convite aqui é analisar juntos o mapa do Beatle George Harrison, que tinha Vênus exaltada em peixes. Aliás, o mapa do George Harrison é muito legal de analisar, porque ele tem vários planetas em posições de dignidade, né? De posições de força. Tem Marte exaltado em Capricórnio, que comanda o ascendente dele em Escorpião, Vênus exaltada em Peixes e Júpiter também exaltado em Câncer. E George Harrison escreveu uma das músicas mais lindas de amor de todos os tempos, que é Something, né? A música que foi gravada no álbum Abbey Road dos Beatles, né, naquela fase onde os Beatles já estavam se separando, né, era um momento de um turbilhão, de muitas emoções, e George Harrison, com toda a sua sensibilidade, a gente vai ver juntos aqui a força do elemento água no mapa do George Harrison nesse vídeo, escreveu esta canção. Something. O interessante é que a letra, se você observar a letra dessa música, ela é muito venusiana. Ele trata de questões ali bem venusianas na letra, e uma coisa que eu fiquei pensando quando eu estava escutando essa música de novo, hoje, quando eu estava produzindo meu material para o Instagram para falar sobre Vênus em Peixes, e me dei conta de uma coisa, né, que eu quero compartilhar aqui com você. Vênus, né, a casa onde Vênus tem o seu júbilo, ou seja, uma casa no planeta, no nosso mapa, onde esse planeta gosta de estar, é a casa de preferência do planeta, é a casa 5. E a casa 5 é a casa do prazer, do romance, é a casa dos projetos criativos, é a casa dos filhos também, de tudo que a gente faz e que a gente cria por prazer, mas ela também é uma casa dos jogos e das apostas. Não seria o amor uma grande aposta? Afinal de contas, a gente nunca sabe como que a gente vai ser correspondido e se a gente vai ser correspondido da mesma forma que a gente ama. Bom, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Roberta Pinto, eu sou astróloga, sou jornalista e aqui no canal Roberta Astrologia eu compartilho conhecimento com você porque eu acredito muito no poder que o conhecimento tem de transformar as nossas vidas. Aproveita, te inscreve no canal, curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos que gostam também, não só de astrologia, mas desses outros temas que eu também trago aqui no canal, como cinema, música, arte, literatura. Enfim, esse canal é feito para você. E agora eu vou compartilhar aqui a minha tela, onde a gente vai olhar juntos, né, essa força desses planetas aqui no mapa do Beatle George Harrison, em homenagem a Vênus, que ingressou hoje no signo de Peixes para sua temporada aí de 2024. Vou só compartilhar minha tela aqui com você. Então, agora já compartilhando aqui minha tela com você, na verdade esse vídeo nasceu assim de um fruto de muita espontaneidade mesmo, sabe? Porque quando eu estava pesquisando, fazendo minha pesquisa aqui de material sobre Vênus em peixes, e estava pensando no que eu ia publicar, tanto no meu Instagram, né, o arroba Roberta Astrologia, quanto aqui no YouTube, se eu ia fazer um material sobre a semana astrológica, o que eu ia falar de Vênus em peixes. Eu estava ouvindo Beatles, eu sempre trabalho escutando música, isso é uma coisa que eu herdei do meu pai, assim, de trabalhar ouvindo música, e a minha preferência é rock and roll, e dentro do rock and roll eu gosto mesmo é de Led Zeppelin, que é a minha banda favorita, junto com Beatles, né, que ocupa o vice-campeonato, né, das minhas favoritas. Então eu tô sempre escutando Led, tô escutando Beatles, tô escutando também The Who, várias outras bandas, especialmente esse espectro aí dos anos 60, anos 70, né, que acaba sendo uma fonte de inspiração muito grande para mim.
E eu escutando aqui algumas. Eu estava escutando o Abbey Road, que é um dos meus álbuns favoritos dos Beatles, e de repente começou a tocar Something, né? E eu, puxa, essa música é uma música incrível, é uma música que foi assim, tem uma sensibilidade, é uma grande música de amor, escrita por George Harrison, num momento em que os Beatles estavam se separando, tem todo um contexto, se você assistir aquele filme, aquele documentário Get Back, né, que até foi o Peter Jackson, o diretor do Senhor dos Anéis ali, que resgatou e restaurou boa parte do material bruto, né, e acabou relançando esse documentário que mostra os bastidores ali das gravações, né, do que se tornou depois o Abbey Road e o Let It Be, né, os dois álbuns. E tem até o show aquele que eles fazem em cima no rooftop, né? O concerto lá no rooftop, no telhado, né? Da Apple, da gravadora. Teve todo aquele vucu-vucu que aconteceu depois com as autoridades que não estavam gostando muito, chamaram a polícia. Mas, enfim, não é sobre isso o vídeo, é só para explicar um pouquinho do contexto, assim, da inspiração que surgiu. E o George Harrison, ele tinha uma vida criativa pulsante muito, muito, muito forte. Claro, tem a questão aqui que a gente vai olhar. A atração do vídeo é Vênus em Peixes, mas a gente vai mergulhar um pouquinho mais profundo no mapa dele. Tem essa questão do elemento água, né, no mapa do George Harrison. E ao mesmo tempo esses planetas que estão numa posição de muita força, né, numa posição com muito poder de ação, né, que era Marte, que estava exaltado em Capricórnio, Vênus exaltado em Peixes e Júpiter exaltado em Câncer. Bom, só vou trocar minha tela aqui. Tanto que aconteceu dos Beatles, o George publicou um álbum triplo, que é All Things Must Pass, que é o meu disco favorito de todos os tempos, assim, né? São três discos, né? Um álbum triplo. Tamanha era a produção e a criatividade que existia e que estava represada, né? No meio de todos aqueles egos que formavam a banda, que eles tinham uma união perfeita, né? Se complementavam entre si. Eu fiz até um vídeo aqui no canal que eu analisei o mapa do Paul McCartney, fiz uma mini sinastria dele com o John. Bom, então nasceu em Liverpool, na Inglaterra, no dia 25 de fevereiro de 43, meia-noite e 10 minutos, é um mapa noturno, e George, ele teve uma vida marcada por uma busca mais interior, uma busca mais interna. Ele era o caçula de quatro irmãos, filho de um motorista de ônibus e de uma dona de casa, era dos estudantes mais dedicados no colégio, mas se interessou desde cedo pela música. E na época ele convenceu a mãe dele a dar de presente a primeira guitarra e ficava horas e horas e horas e horas sozinho no quarto, tocando e aprimorando isso, aperfeiçoando. Bom, praticamente vizinhos, né? Paul McCartney e George Harrison, eles usavam o mesmo ônibus para ir para a escola onde eles estudavam, que era o Liverpool Institute, e foi ali que eles se conheceram, né? Que um bateu o olho no outro, e pouco tempo depois, às vésperas de completar 15 anos, George foi apresentado ao John por Paul, e junto então com o Pete Best, surge o embrião do que seria depois conhecido como Beatles, né? O ano era em 58, ele tinha 15 anos, na época era ainda The Quarrymen, que depois virou Beatles. O mapa do George, então, que você está vendo aqui no seu vídeo, ele possui essa força muito forte do elemento água. A água, eu sempre gosto de falar que, enquanto elemento, ela serve como um espelho e ela tem essa capacidade reflexiva, ela reflete. Ela reflete no sentido que às vezes a pessoa pode ter precisar de um certo tempo para pensar, um certo espaço para pensar, para sentir, para entender o que está acontecendo, e também ela reflete o ambiente onde ela se encontra, né? Ela é moldável, ela é maleável. Você coloca a água dentro de um copo, ela ganha a forma de um copo. Você coloca a água na bacia, ela ganha a forma da bacia. Então, a água é um elemento extremamente maleável. E além disso, né, dos quatro elementos, a água ela está conectada ao desejo, sendo que câncer é a primeira das águas, então é a água cardinal ou a água móvel, né, da onde a vida jorra, da onde a vida brota,
Escorpião é a segunda água, que é a água fixa, que sustenta, tem capacidade de sustentar e preservar a vida, mesmo nos ambientes ou nas situações mais desconfortáveis. Então, é um signo que está ligado à preservação, signo fixo. E peixes é água, né, que ela é mutável, ela se espalha, ela é adaptável, né, onde tudo flui, onde tudo termina. E o mapa de George, então, tem esses três planetas em forte dignidade. Bom, a gente tem a Vênus aqui, né, que é o que inspirou esse vídeo, mesmo que esse vídeo não seja só sobre Vênus. Vênus aqui está no signo de Peixes, ele também tinha o Sol no signo de Peixes, e a Vênus ainda por cima, ela está, além de estar exaltada, né, está num signo onde Vênus gosta de estar, ela ainda está na casa do seu júbilo, que é a casa 5, que é a casa da criatividade, é a casa dos projetos criativos, é a casa do prazer, é a casa dos filhos, é a casa dos hobbies, é a casa dos nossos talentos natos, é a casa do romance, do amor, da percepção de amor. Então, a casa 5, essa Vênus do mapa do George, está muito bem posicionada aqui. Além disso, ele tem quem? Ele tem esse Marte, né, numa posição de exaltação também em Capricórnio, e Marte é o cara que comanda quem? Comanda o ascendente em Escorpião, onde ele tem a Lua aqui, né? A Lua já que nos primeiros graus de Escorpião, o ascendente está aqui, né? A marca do horizonte, né? O signo estava ascendendo aqui no horizonte leste quando George nasceu. Então, ele tem aqui o ascendente no signo de Escorpião, junto com a Lua, que obedecem ao comando desse Marte aqui, que está exaltado na casa 3. Lembrando que a casa 3 é a casa também que está ligada à comunicação, aos deslocamentos, à comunidade, às pessoas mais próximas, e pessoas próximas não só também por afinidade, mas as pessoas mais próximas, as que vivem próximo da gente, no nosso entorno, no nosso bairro, a questão da comunicação, da troca de mensagens, a comunicação mais rápida. Então, ele tem um Marte aqui que está numa posição de muita força, que comanda esse ascendente aqui em Escorpião, que é um ascendente que está ligado, sim, à estratégia, à capacidade de observação, à capacidade de sustentação, à capacidade, muitas vezes, até de sustentar as coisas, mesmo nos momentos de maior crise. E se você assistiu aquele documentário Get Back, que eu falei agora no início do vídeo, justamente tem momentos aonde, por exemplo, o George está ali sustentando literalmente aquilo que está acontecendo, até o momento também que não suporta mais, né? Ele acaba se retirando da banda num momento e é convencido pelos outros três a retornar depois de uma negociação. Bom, aqui esse Marte, né? Marte em Capricórnio, eu sempre falo que ele é o soldado perfeito, porque ele é eficaz, né? Ele consegue executar aquilo que ele se propõe, e ele executa bem as tarefas aqui do ascendente em Escorpião. Bom, além disso, né, em Peixes, a pequena benéfica aqui, ela tá desfilando num tapete vermelho, né? Tá no signo da sua exaltação. É um oceano mutável, onde tem a questão da música, da arte, do romance, da imaginação, como formas de estabelecer conexões e relações. Então, muitas vezes até pode ser aquela pessoa que, de repente, entre os seus afetos, podia ter um certo tipo de comportamento, e aqui a gente não tem ele para avaliar ou para falar sobre uma questão muito subjetiva, mas a expressão muitas vezes podia vir através realmente da música, através da arte. A música, especialmente, né, tem conexão com a Vênus, né? Inclusive, cantores ou pessoas que têm uma voz muito bonita, geralmente têm Vênus no signo de Touro, assim. Ou então tem uma questão, ou pessoas que têm uma excelente audição também. Sabe aquele ouvido, aquele tino para música, aquela pessoa que pega as coisas de ouvido, né? Tem Vênus geralmente em Libra ou conectada a Libra, por quê? Porque Libra também comanda, né, no nosso corpo físico, os nossos ouvidos, e Touro, a nossa garganta. Então, pessoas, né, com Vênus nessas posições, assim, tanto nos domicílios de Touro e Libra ou em Peixes, elas têm uma sensibilidade musical. Se a pessoa vai se tornar ou não músico, ou ela simplesmente vai gostar de música, admirar a música, ouvir música, talvez a pessoa tenha um ouvido musical aprimorado, mas ela acaba não desenvolvendo isso para viver. E sim, é aquela pessoa que gosta de ouvir, que é uma pessoa que entende de música, que já saca muitas coisas, assim, quando escuta uma música já entende, assim, qual é o tom, o que está acontecendo, né, qual é o tom, qual é o tipo
ah, de melodia, né? Enfim, abri um parênteses aqui que eu não deveria ter aberto, mas enfim. Se as águas do mapa de George, né, conferem essa maleabilidade e essa capacidade de adaptação, de viver no mundo material, né? Pensa que esse Marte aqui em Capricórnio não poderia ser mais assim a questão de viver no mundo material, que inclusive é o nome do documentário que o Martin Scorsese fez a respeito do George Harrison. Se você não assistiu ainda esse documentário, eu recomendo que você assista. É um filme maravilhoso e você conhece muito mais daí os desafios, né, as batalhas, as grandes batalhas que George travou internamente e como que ele conseguiu superar e se tornar esse grande artista que ele sempre foi, né, mas teve que enfrentar muitas batalhas internas assim para chegar onde ele chegou. Bom, Marte num signo de terra, então, aqui no mapa dele, confere para George essa essa força discreta na realização da jornada pessoal, porque se a água, né, no elemento, no mapa dele, traz essa capacidade de viver, às vezes, num ambiente de disputa de egos, que podia ter na Arena Beatle, né? Então, esse Marte num signo de terra confere uma força mais discreta, essa capacidade de realização, essa criatividade que ele tem, jorrava com tanta intensidade, tanto que quando saiu dos Beatles, o material acumulado rendeu esse álbum triplo que eu falei antes, né, que é o All Things Must Pass, que eu particularmente considero assim a grande obra-prima do rock. E olha que interessante, né? Não podemos esquecer também que Peixes, onde tem essa Vênus aqui, é comandada por Júpiter. E Júpiter está aqui numa posição de exaltação em Câncer, na casa 9. E esse Júpiter aqui comanda, né, a Lua, né? Tem essa conexão com a Lua aqui, né? Porque a Lua comanda essa área de Câncer aqui. Então tem uma conexão da Lua aqui com essa área de Câncer e tem uma conexão aqui também dessa área de Câncer com a área de Peixes. Então, casa um, que é a motivação, força primária, o indivíduo, a jornada de vida. Casa 9, o autodesenvolvimento, a questão da também de buscar uma jornada exterior, né, externa. E a casa 5, os talentos, as forças, os dons, a expressão artística. E olha que incrível, né? Essa conexão que existe aqui no mapa do George, que depois de uma profunda crise existencial, no auge ali do sucesso dos Beatles, ele se volta para essa casa 9, onde tem Júpiter aqui retrógrado em Câncer, que é a casa das crenças, do desenvolvimento pessoal, da filosofia, da religião, da justiça. Claro que a gente tem um Júpiter retrógrado aqui. Então, primeiro, né, buscou fora, amargando algumas decepções, inclusive com falsos gurus, mas depois integrou aquilo que ele sempre buscou, que era aquele guru dentro de si, num processo onde ele abraçou conhecimentos milenares, meditação e filosofia e fez o seu próprio caminho, né? Muito próprio desse Marte aqui em Capricórnio, né? Conectado ao ascendente, assim, de trilhar esse próprio caminho. Bom, George faleceu aos 58 anos, né, em Los Angeles, e a única batalha que Marte dele em Capricórnio não conseguiu vencer foi a luta contra o câncer. E o interessante é que quando se comunicou o falecimento do ex-Beatle, a família do George divulgou a seguinte declaração. Agora, abre aspas, eu vou ler exatamente a declaração que eles deram no dia do falecimento do George, né? Ele deixou este mundo como vivia nele, consciente de Deus, isso é muito Casanova, né? Agora é um parênteses da Roberta, sem medo da morte, isso é muito esse ascendente, essa lua em escorpião, e em paz, rodeado de familiares e amigos. Isso é muito esse Marte aqui na casa 3, as pessoas próximas. Ele dizia muitas vezes: todo o resto pode esperar, mas a busca de Deus não pode esperar. Ameis uns aos outros. Isso é exatamente a expressão dessa Vênus aqui em Peixes. Bom, eu acho que é uma boa homenagem, né, tanto para Vênus quanto para o George no dia de hoje. A dica aqui que eu deixo para você é realmente assistir ao documentário Living in Material World, do Martin Scorsese. O recado do vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado. Aproveite, curte e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.